Olá, irmãos! Vamos continuar então os nossos estudos no livro de Jó, essa série de estudos que está se concluindo. Então, estamos na 9ª aula de 10 aulas propostas, então temos mais esta e uma última para encerrarmos este livro. Estamos aprendendo muito nessa série Supremo Deus, a sabedoria exposta no livro de Jó. Então, que Deus nos permita conhecermos mais, que ele se revele mais a nós, como nós vimos na última aula. Então, dando uma retomada do que a gente já falou na última aula e algumas conclusões que nós tivemos. Primeiro, a razão não é a luz que revela Deus. Então, a razão não é aquilo que revela Deus a nós. O que revela Deus a nós é Deus mesmo. Deus se revela a nós. Não é a nossa inteligência que revela Deus a nós. Nós estamos dependentes de Deus e da sua revelação através das Escrituras para que nós possamos conhecê-lo. E mesmo que alguém conheça as Escrituras de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, conheça, lê 70 vezes, 80 bilhões de vezes, não há garantia nenhuma que por toda a razão que ele coloque ali, por todo o conhecimento, ele venha conhecer verdadeiramente a Deus. Então, é mediante a sua palavra, mas no revelar do próprio Deus. Afinal, até Satanás sabia citar na tentação a própria palavra de Deus. A própria Bíblia ele citou. Então, conhecer as Escrituras não quer dizer conhecer a Deus. E não dá para conhecer verdadeiramente a Deus sem as Escrituras. Mas o processo vem de Deus se revelar a nós. E ele faz isso quando ele quer, do modo que ele quer, através das Escrituras, como nós temos a revelação de Deus hoje em dia. Então, seguimos em trevas até Deus se revelar a nós. É uma conclusão que nós tivemos na última aula. E a humilhação do homem não é uma prática. O homem não se rebaixa. Na verdade, ele reconhece que ele já é humilhado. Então, é uma condição de existência como criatura. Quando éramos e onde estávamos quando eternamente Deus era, é e há de vir. Então, quem somos nós perante esse Deus maravilhoso que temos? Então, essa não é uma condição de nós nos humilharmos no sentido de nós tornarmos nós mesmos mais baixo do que deveríamos. Mas sim reconhecermos que já somos apenas criatura e que Deus é o Criador. Esse reconhecimento é o processo de humilhação nosso, é de reconhecer a nossa humilhação natural. Pois bem, Thomas Robinson propõe uma frase ou algo para nós pensarmos sobre o que nós vamos falar hoje e já revela bastante do que será essa 9ª aula. Nosso dever, em referência ao procedimento de Deus, não é raciocinar e questionar, mas para submeter e adorar. Então, nosso dever não quer dizer que você não pode raciocinar ou questionar. Não é questão de poder, é dever. O que realmente é dívida nossa: adoração e submissão. Isso é dever mesmo. Quanto mais o homem em sua própria sabedoria carnal buscar razões sobre Deus e sua providência, maior será a sua perplexidade e confusão. Ensinar o dever do homem em referência ao procedimento divino é o objetivo da resposta atual do Todo-Poderoso. Então, nesses capítulos que Deus está respondendo Jó, essa é a proposta de Deus. Simplesmente ensinar a resposta do homem em relação à providência de Deus. Qual que é o significado, então, da resposta de Deus? Seu significado: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 66, 10. Então, essa belíssima reflexão de Thomas Robinson é algo que traz algumas referências para nós nessa aula. Nós existimos para adorar a Deus. Nós não cantamos a Deus, é para raciocinar que eu nasci. Não é o nosso objetivo maior. Faz parte de um objetivo maior. E o objetivo maior, sim, da nossa existência é glorificar a Deus. E é para adorar a Deus que nós nascemos.
Então, o raciocínio, ele deve também ser parte da adoração, mas não o ponto principal da nossa existência. Então, devemos conhecer mais, mas isso não é apenas ter mais racionalidade, mas mais relacionamento. Então, que não seja pura e simplesmente a razão, o nosso objetivo da teologia, mas o relacionamento com Deus. Conhecer verdadeiramente a Deus e desenvolver uma postura relacional, uma postura de envolvimento, uma postura de se submeter, conhecê-lo e ter prazer nele. Compreender do ponto de vista humano a providência em meio ao caos, pandemias, por exemplo, que estamos vivendo, mortes, tragédias, sem adoração, é mais confusão do que clareza. Então podemos chegar a simples afirmação de que apenas investigar de um modo que não gera adoração é só confusão. É apenas turbulência para as nossas mentes. Mas se a gente gerar adoração, aí tudo que procede até o nosso raciocínio será muito mais claro, com certeza. O ponto alto do livro de Jó é a contemplação de Deus e não a contemplação da razão humana. Então vamos partir também desse pressuposto. Nós não estamos estudando a Jó, e lembrem-se do que nós estamos falando em si. Estamos falando de homens que, perante uma tragédia terrível com um homem justo, chegaram para consolá-lo. 3 destes fizeram inúmeras acusações a Jó. Então, vimos Jó combatendo com eles em racionalidade, em busca por sabedoria, de uma forma muito boa. Jó questiona as acusações dele, mas não chega a uma conclusão nenhuma. E um quinto nesse debate, um quarto amigo de Jó e quinto nesse debate, Eliú entra com outras informações muito mais próximas da sabedoria necessária de se alcançar nesse livro de Jó. E agora nós temos uma narrativa do próprio Deus falando. Todos geram uma expectativa. Qual será a causa? Qual será o motivo que Jó está sofrendo? Agora Deus vai chegar com toda a sua sabedoria e expor qual que é a razão do sofrimento de Jó. Se você está esperando isso, se você quer conhecer a razão, contemplar a razão que cabe no seu cérebro, a razão humana, do porquê Deus faz as coisas, você está lendo o livro errado. Aqui nós queremos ver a Deus, não contemplar a razão humana. E é Deus se revelando a Jó, o propósito da nossa aula. E perante Deus, agora Jó, perante a revelação de Deus, como nós vimos na última aula, antes de Deus, apenas confusão, investigações tolas, mas então o Senhor aparece. Agora, perante o Senhor é totalmente diferente. Tudo aquilo cai por terra e quem questiona de verdade é Deus. Deus não é questionado aqui. Deus questiona. Então, perante o Senhor, tudo muda. E vamos ver, nesse perante o Senhor, qual é a argumentação, as perguntas que Deus faz. Jó 38, de 4 a 7, que nós já lemos na última aula, já deram um sabor do que será esta caminhada nossa. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me. Se é que sabe tanto, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases? Sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Nós temos Deus expondo a sua sabedoria na criação. E o grande questionamento agora serão basicamente 77 perguntas que Deus vai fazer a Jó. E dentro disso podemos separar 3 grandes questionamentos. O primeiro deles é: você pode explicar a criação? Como nós já dissemos, também vai ser se você pode supervisionar a criação. E o último, se você pode subjugar a criação.
Então, nesse primeiro, você pode explicar a criação. Já vemos que esse grande poema, lembremos, é em forma poética que o livro está escrito. E este grande poema da criação é um belíssimo poema da humilhação da criatura. Ao mesmo tempo que ele mostra toda a glória do Criador, a superioridade de Deus, ele coloca proporcionalmente a inferioridade do homem. Então ele mostra, quanto mais ele exalta a Deus pela criação como Criador, ele mostra que o homem é apenas criatura. Então, ao conhecer mais de Deus e do seu tamanho, conhecemos mais de nós e do nosso tamanho. Nós conhecemos ambos no mesmo processo. Então, toda essa sabedoria exposta na criação mostra quem Deus é e quem nós somos. Então, vamos pensar um pouco sobre essa criação, de uma forma bem mais inteligente na inteligência humana. A sua maior velocidade, vamos considerar aí a pessoa mais veloz do mundo, a média que ele pode chegar, isso aqui é superior até marcas de Usain Bolt. Então, 64 km por hora. Você pode chegar correndo muito a 64 km por hora. A nave mais rápida, você vai pensar, eu não vou ficar me esforçando tanto, não, eu também dependo da minha inteligência, então vamos criar com a inteligência do homem uma nave. E a nave mais rápida que o homem criou, pelas minhas fontes aí de uma breve pesquisa, 60 mil km por hora. 60 mil km por hora, isso é muita coisa. Pode até ser superior a isso, dependendo das inovações e da fonte da pesquisa minha. A velocidade da luz, vamos comparar a nave mais rápida que o homem criou, 60 mil. Velocidade da luz, 1.079.252.848,8 km por hora. Não dá nem para comparar a velocidade do que o homem criou de mais veloz de nave com a velocidade da luz. Mas vamos imaginar ainda assim que o homem consiga viajar na velocidade da luz. Tá ficando difícil, né? Na velocidade da luz ele consegue viajar. Para atravessar nossa galáxia, a Via Láctea, demoraria apenas 100 mil anos. 100 mil anos na velocidade da luz. Você que só chega correndo a 64 km por hora. Na velocidade da luz. Quem vai conseguir chegar? 100 anos? Quem garante que vai chegar aos 100 anos? Não estou falando de 100 anos. De 1000 também não. De 100 mil anos. Ou seja, e se a gente parar para pensar que a nossa galáxia, pelo que já conhecemos mesmo, principalmente pelos telescópios mais avançados, aí, o Hubble, por exemplo, nós conhecemos pelo menos 2 trilhões de galáxias para atravessar a nossa na velocidade da luz, 100 mil anos. O que nós conhecemos? Quem somos nós, essa poeirinha espacial? Nada. Minúsculos. E aí, nesta reflexão que eu fiz questão de colocar em números para mostrar que é algo absurdo, e você pode, com facilmente pesquisas no YouTube, visualizar isso em imagens, o quanto nós somos pequenos, imaginar que Deus criou tudo isso e está em todo esse lugar ao mesmo tempo. Conhece tudo isso, mas não conhece simplesmente por investigar, mas por projetar na sua mente a existência de tudo isso e fazer que tudo isso exista harmoniosamente até hoje, de tal forma que providencie vida e cuide da nossa vida. Quem somos nós nessa criação? Se nós, na nossa hipótese de querer racionalmente contestar esse Deus que criou e sustenta tudo isso, qual é a resposta desse Deus? É isso que nós estamos vendo no livro de Jó. Se eu criei e sustento tudo isso, você quer que eu ainda dê razão a você? Então, Jó 38, Deus prossegue. Versículos 22 e 23, depois 32 a 36. A resposta de Deus a Jó.
Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Pode fazer surgir, no tempo certo, as constelações, ou fazer sair a ursa com os seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você quem viu os relâmpagos e eles lhe dizem: aqui estamos. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? As perguntas de Deus são, sim, de esclarecer quem Deus é e esclarecer quem nós somos. Aqui ele está perguntando a Jó se ele sabe, por acaso, se foi ele. As respostas todas são não, mas foi você que, por acaso, guardou a neve, a saraiva, para o tempo que eles devem ser usados para tribulação, para guerra, para dias de combate. Foi você que fez surgir todos esses céus, essas constelações, a ursa aí, em referência às constelações e seus filhotes. Você conhece toda a lei dos céus, ou mesmo determina o domínio de Deus sobre a terra. E pode muito bem falar em voz alta e começar a chover? É isso? Ou você pode falar, apareça o relâmpago e ele fala, opa, estamos aqui. Não, né? Não. Todas as respostas são não. E aí ele lembra quem Deus é e quem Jó é. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente. Então, ainda dentro desse raciocínio de você pode explicar a criação, nós vemos que Deus é o Deus de todas as estações e todos os tempos. Seja os tempos mais tranquilos, seja os tempos mais turbulentos, é Deus que é o Deus de todos eles. Não é um Deus que muitos tentam colocar, os tempos bons são de Deus, os tempos maus são do diabo, e eles brigam aí para quem domina. Não, todos os tempos são de Deus. Todo o tempo, Deus controla. Então Deus prepara até o dia da tribulação. Deus diz que Ele prepara, Ele guarda, Ele reserva até o que vai acontecer no dia da tribulação. No dia da batalha, no dia da angústia, no dia ruim mesmo, Deus preparou os tempos que nós estamos vivendo. Você consegue entender isso? Se não consegue, por que questiona a Deus? Essa sabedoria imensa de Deus é a sabedoria que controla todo o universo. Tudo o que acontece em todos os tempos, tudo que aconteceu desde o início e tudo que vai acontecer até o fim, e tudo não saiu nunca dos planos e dos propósitos de Deus. Então, seja pelas leis que regem os céus, e os céus obedecem ao nosso Deus, seja tudo que existe na terra e está obedecendo ao nosso Deus, de acordo com seus grandes propósitos desconhecidos pelo homem, a obediência de toda a criação, sim, é completa e plena, exibindo para o mundo que Deus tem uma soberania absoluta e nada lhe fugiu do controle. Você consegue contemplar esse Deus exaustivamente soberano sobre todas as coisas e superior sobre tudo o que há? Esse é o Deus que se apresenta para Jó. Eu controlo tudo em todos os dias. Você consegue explicar tudo aquilo que eu controlo? Ainda mais, ele fala, até a explicação que os homens conseguem chegar, a ciência do homem, o conhecimento da mente e do coração do homem, tudo aquilo que nós já alcançamos em entender e ainda alcançaremos enquanto a ciência evoluir, os estudos prosseguirem, o conhecimento humano se desenvolver, tudo que nós chegaremos, Deus que nos deu, Ele que nos concedeu esse conhecimento. Se nós podemos pegar os elementos,
transformá-los em algo cômodo para nós hoje em dia, Deus, quando os criou, já sabia que nós chegaríamos a isso e criou aquilo para isso. Então Deus estava muito à frente. E quando ele criou, onde nós estávamos? Nem sequer existíamos e ele já era e há de vir. Quem somos nós? Ainda Deus prossegue. Jó 38, 39 a 41 e 39 de 1 a 4. É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões, quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Você sabe em que época elas têm as suas crias? Elas se agacham e dão à luz aos seus filhotes, e suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Inclusive, eu aconselho que vocês leiam todo o discurso divino. Se é que vocês já não estão lendo o livro de Jó inteiro, leiam todo o discurso. Nós selecionamos alguns versículos para entender o argumento, mas o argumento é uma poesia do próprio Deus, é belíssimo. Leiam inteiro. Leiam completamente. Então, nós temos aqui Deus mostrando a dependência de toda a criação nele. Mas o leão, ele é competente o suficiente para caça. E Deus fala que ainda assim ele alimenta. Mas os corvos, eles saem em busca de alimento. Mas Deus que está alimentando eles, as cabras fazem nas montanhas aí o seu procedimento para ter o filhote e dependem assim mesmo de Deus. Tudo que nós lemos estamos falando que Deus que opera, mas tem processos naturais aí no meio. Entendam, Deus é quem domina e não apenas projetou todas essas coisas. Então nós começamos o segundo argumento. Você consegue supervisionar tudo isso? Deus consegue. Deus está mesmo lá no alto da montanha ou no meio do matagal. Deus está junto com todos estes e os alimentos acompanha, os auxilia naquilo que Deus quer e para o seu propósito. Então, seja o que for, Deus controla. O natural ainda assim depende dele. Aquilo que acontece por processo natural. Aquela árvore, por causa do vento, soltou aquela folha e ela caiu no chão. É um processo natural. Deus que faz isso. Então não confunda o que acontece naturalmente é descontrolado por Deus. E o que acontece sobrenaturalmente é Deus agindo. Não, os dois casos, natural e sobrenatural, são Deus agindo. Deus age. Deus criou aquilo que é natural e até as suas leis, as leis da natureza, as leis que regem o universo, Deus criou, então ele controla tudo, exaustivamente tudo, e por isso a gente acredita totalmente nessa soberania de Deus. Todas as coisas, todas as criaturas e toda a vida dependem de Deus. Dependem de Deus. Inclusive nós. E se nós acreditamos que tudo depende de Deus, quer dizer que tudo é falho? Tudo é frágil e tudo é imperfeito? Não pela dependência, sim pelo pecado. Então, o pecado sim é a nossa falha, o nosso problema, mas a nossa dependência não é falha nem imperfeição. Antes de Adão pecar, ele ainda assim dependia de Deus. Os anjos que não pecaram, os anjos que estão confirmados para todo sempre, puros perante o altar de Deus, ainda assim dependem de Deus. Então, mesmo se você não tivesse pecado algum, como criatura, você depende do Criador sequer para existir. E a dependência é contínua, para continuar a existir. Então, não é uma falha em si, não é fruto do pecado a nossa dependência de Deus. E por isso, quando nós formos aos céus de glória e for eliminado o pecado, ainda sim dependeremos de Deus. Porque Ele é Criador e nós
criaturas. Sendo assim, nós dependemos totalmente dele. A nossa razão, paz, alegria, tribulação, dor, dependem de nós ou dele? Pensem comigo. A sua razão depende 100% de você? É isso? Muitos dizem que sim. Muitos tentam abolir Deus do processo. E negam a realidade das coisas de dependência de Deus. Por exemplo, falam que você é quem você quer ser e a sua ambição que manda, a sua garra, a sua vontade vão determinar tudo sobre você na sua vida. Se você, enquanto os outros dormem, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode chegar a ser quem você quiser ser, basta você querer. É uma grande mentira de coach hoje em dia, sendo que desconsideram inúmeras coisas. Primeiro, e uma contestação que é genuína sim, tem pessoas que nascem em ambientes que não vão poder estudar tanto quanto outras. O que naturalmente vai acontecer? Normalmente, essas pessoas que têm estrutura financeira vão estudar em melhores escolas, melhores universidades e vão conhecer mais, terão mais entendimento. E as outras, normalmente, tirando um ou outro caso, chegarão em outros patamares, geralmente menores. Podemos falar então que depende só das pessoas? Não. Elas não escolheram se nasceriam numa família rica ou numa família pobre. Ainda podemos citar dos aspectos biológicos. E tem pessoa que, conforme estudos científicos, tem algumas dificuldades, inclusive cerebrais, limitações de pensamento, seja o que eu não conheço muito, mas algum problema, algum transtorno, alguma dislexia, alguma coisa que impede ela de chegar à razão ou ao conhecimento, como um Einstein, por exemplo. Por mais que ela possa chegar longe, ela não terá a facilidade de alguém que tem todas as faculdades mentais muito elevadas. Então, se biologicamente ou financeiramente, nós não escolhemos nem a nossa genética, nem o nível de riqueza familiar, de onde nós vamos nascer, mas Deus escolhe. Deus está neste controle. E Deus te colocou, então, sob alguns limites que você pode chegar, e seu limite pode ser muito maior do que o seu atual, com toda certeza. Isso não é desculpa para você ficar na preguiça, mas é sim um chamado para você fazer o melhor com o que Deus te deu. Sendo consolado de que até a sua razão, até o seu conhecimento, depende de Deus. Você aceita isso? Ou você rejeita isso de todo o coração em rebeldia e punhos cerrados aos céus, falando: eu queria ter nascido em outra família, eu queria ter nascido com outro cérebro, eu queria ter nascido com outra aparência? Questionando o Criador. Ainda assim, tempos de paz não dependem 100% de nós. Tempos de alegria, tribulação e dor não estão sob nosso controle, como se todos pudessem operar e fazer isso a hora que quiser. Podemos refletir e usar casos para cada um desses itens e muitos, muitos outros. E vamos ver que nós não estamos no controle do universo. Nós não estamos no controle da nossa vida. Se você parar e pensar sobre a sua vida, você não tem controle. Mas você pode, sim, submeter-se ao controle de Deus e confiar no controle dele e ser muito mais feliz e satisfeito com o controle e a gestão de Deus sobre a sua vida. Não depende de nós, depende de Deus. Mas nesse discurso todo que nós conseguimos perceber que toda a criação seja o mais escondido que a gente não pode nem ver, a gente nem consegue observar, até a luz, como diz, das cabras, nós não sabemos como é lá no meio da montanha acontecendo. Não depende de nós, depende de Deus, sim. É interessante, até contando a primeira vez que eu vi, na primeira gestação de uma cachorra, ela
a gente meio apavorado, assim, para entender o que estava acontecendo ali, mas a cachorra simplesmente teve o filhote e teve um procedimento absurdamente espantoso para mim. Ao romper com o que envolveu o filhote, lamber e desobstruir o nariz dele com lambidas para que ele pudesse respirar e depois dessa limpeza ainda começar a lamber o tronco dele bem forte, dava até dó do filhote, bem forte. E ele começava a ser forçado a respirar e ele passa a respirar. E eu, todo preocupado, ela com toda calma, apesar das dores, com toda calma fez todo o procedimento que muita gente estuda medicina para fazer. Estuda enfermagem, não sei, para fazer. Simplesmente o animal fez. Aquele dia eu fiquei espantado e eu saí, graças a Deus, não a mim, glorificando a Deus. Falando, como que eu posso me preocupar se não está sob meu controle? E eu lembrei disso lendo esse texto. Até as cabras faziam parte delas lá no meio da montanha onde ninguém vê. A gente supervisiona isso? Depende de você. O mundo depende de você. Por isso que até quando você dorme é um ato de dependência de Deus. O mundo não depende de você. Você pode dormir, ficar horas dormindo, acordar, o mundo está girando. Não depende de você, depende de Deus. Então viva descansando nessa dependência. Ou seja, onde está o consolo nisso? Parece que só tem humilhação. Esse é o consolo. O consolo de Jó, diferente dos amigos que acusam Jó de pecado, Deus mostra a si mesmo e a sua glória através de todas as coisas, inclusive da criação. Na glória de Deus está o nosso consolo. Então, tem esse texto maravilhoso que eu quero compartilhar com vocês. É como se o Senhor Deus estivesse dando um passeio pela sua criação. Um passeio pelo jardim, talvez, depois que a tempestade se acalma. E está convidando Jó para acompanhá-lo. Está vendo isto? Reconhece aquilo? Quero surpreendê-lo, diz Deus, com a complexidade de tudo. Desde os fundamentos da terra, desde que os fundamentos da terra foram lançados, quando as estrelas da alva cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam alegremente nos céus. Essa celebração jubilosa do Criador tem sido cantada. Considere o mar, limitado ao seu poder caótico, os céus, o abismo, a luz e as trevas. Pense também nos animais. Você pode caçar a presa para a leoa? Quem cuida dos corvos? O que dizer do milagre do nascimento? Das cabras montesas? Dos jumentos selvagens? Dos bois selvagens? Venha comigo, Jó. Veja essas coisas, maravilhe-se com elas, aprecie todas. Você não pode controlá-las, mas estão sob o meu controle. Estão sob o meu controle, diz Deus. Você jamais será o que deveria ser, até que saia de si mesmo e ande entre elas. Talvez seja por isso que Deus leva Jó nessa visita, para mostrar a sua majestade em suas obras, para tirar Jó de si mesmo, distraí-lo da sua miséria, ampliar seus horizontes, fazendo-o contemplar a majestade criativa e doadora de vida de Deus. E especialmente para capacitá-lo a ver a si mesmo em um novo cenário. Jó, é aqui que seu coração vai encontrar descanso, ao descobrir seu lugar no panorama dos propósitos de Deus e para o seu mundo. Você consegue levantar os olhos do monte de cinzas e ver a glória de Deus em sua criação? Por David Atkinson. Ou seja, tem uns momentos que, no meio da cinza, a gente não precisa de grandes sermões, razões, pensamentos, na verdade. Nós precisamos de que alguém conduza a gente para ver um pouco da criação.
Talvez esse seja o efeito das férias, o efeito do descanso, o efeito do feriado, o efeito de ir ver a praia, o efeito de ver uma montanha, o efeito de observar a natureza. É o que Deus também está fazendo, mostrando a sua glória através da criação e o quanto ele é superior àquilo que está acontecendo. Talvez uma pessoa, para sair da sua depressão, da sua tristeza, do seu problema, não precise de muito sermão seu, mas precisa que você leve para um final de semana numa fazenda e mostrar um pouco do quanto a natureza exibe sobre Deus. E isso pode trazer a alegria em Deus novamente. Então isso é espetacular. O que Deus faz ao mesmo tempo que humilha Jó, mostra quem é o homem, quem é a criação, ao mesmo tempo mostra quem é o Criador. E não é uma intenção de esmagar Jó, uma intenção de trazer Jó ao consolo, trazer Jó a maravilhar-se nas coisas de Deus, confiar em Deus, tirar o peso das suas costas. E aí, finalmente, para mostrar com clareza, essa lição que está sendo dada, Jó 39, 26 e 42. É graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? É graças à sua inteligência? Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Jó acusou Deus. E Deus fala, então responda as minhas perguntas. Então responda o que eu te perguntei. E a última pergunta aí, aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Você pode repreender Deus? Corrija alguma coisa. De tudo que eu falei, me corrija em alguma coisa. É graças à sua inteligência que tudo isso acontece? É graças à tua inteligência que um passarinho voa, que seja? Ou que o falcão alça voo? É graças à sua inteligência ou à de Deus? Aí um exercício para vocês. Criem um pássaro do nada. Criem algum ser que voa não tendo nada. Não vale pegar algo da criação. Não vale transformar algo que já existe. Mas do nada você consegue criar? Deus do nada. Só um exemplo. Criou o falcão e o fez voar. Você consegue? Nós não conseguimos. Que sabedoria precisa para fazer isso? O Deus que é a própria sabedoria tem essa sabedoria. Nós podemos corrigi-lo? Repreendê-lo? Quem somos nós perante esse Deus? Então, ainda nesse sistema nessa pergunta ainda, grande segunda pergunta, que é: você pode supervisionar toda a criação? E nós falaremos na próxima aula da terceira e a finalização do livro. Se tudo dependesse de Deus explicar a nós, dominaríamos Deus em nossa razão. Ou seja, se tudo o que acontece, Deus tivesse por obrigação confessar a nós a razão e o motivo, e nós entendermos a razão e o motivo, Deus era servo da nossa razão e nossa razão dominaria Deus. Então Deus não é servo da nossa razão, entenda isso, Deus não serve a sua razão. A sua razão serve Deus. Afinal, tudo que o homem consegue dominar é pela razão. O homem racionalmente compreende alguma coisa, ele domina essa coisa. A partir de que o homem domina o fogo, ele consegue driblar aí, né, o frio. A partir de que ele consegue entender essas questões de frio e calor, ele consegue até fazer uma geladeira. Ele consegue entender os gases, entender as temperaturas, entender tudo isso e num ambiente fechado fazer um frio tremendo através de uma câmara fria, um ar-condicionado. Então, de tudo isso, o homem passa a compreender e dominar. Vocês acham que ele compreenderia e dominaria com sua razão a Deus? Parece que é isso
que a gente tenta fazer, dominar a Deus racionalmente, todas as vezes que questionamos a Deus. Não dominamos todo o universo. Se a própria criatura de Deus a gente não domina, toda a criação de Deus, se nós não conseguimos compreender toda a criação de Deus, quem dirá o Criador? Então, a pergunta de Deus é como responder quem criou todo esse universo e quem sustenta todo esse universo. Ou ainda, se não consegue entender o que Deus fez, como você vai entender o que Deus pensa? Imagine como aqueles grandes apreciadores de obra de arte param perante quadros e tentam entender os quadros que foram pintados. E eles ficam por muito tempo olhando todas as pinceladas que o artista fez. E tentam entrar na mente do artista através daquilo, entender aquele quadro. E a partir daquele quadro ser entendido, eles entenderão um pouquinho mais do artista. Se nem o quadro eles entendem, como eles entenderão toda a mente do artista? Se nem a criação, que é a grande arte que Deus mostrou a nós, nós conseguimos entendê-la completamente, como entenderíamos a mente de Deus? Por que o questionamos se racionalmente não é possível entendê-lo completamente? A resposta de Deus está bem simulada aí. Vamos tentar entendê-la um pouquinho mais nessa aula tão difícil. Por que é tão difícil entender, inclusive? Mas observem essa comparação. Imagine uma criança que apenas engatinha e que com dificuldades de coordenação tenta introduzir um garfo de metal em uma tomada de energia elétrica. Seu pai vê a criança cometendo esse ato terrível e toma uma atitude imediata. Senta ao lado da criança e explica que os metais conduzem energia elétrica, podendo gerar um choque perigosíssimo para a saúde. A criança, que apenas balbucia palavras como mamãe e papai, nada entende de correntes e tensões elétricas e toma o choque fulminante. Se o pai sabe da limitação de seu filho e o ama muito, apenas dá um tapa em sua mão. O que nós precisamos entender é que porque o pai conhece muito e o filho não conhece, às vezes apenas o tapa na mão é o necessário para corrigir o filho e para fazer o filho feliz, para garantir o bem-estar do filho. Apenas o tapa na mão, não explicações mil, mas o tapa, mais um puxão. O sofrimento na nossa vida pode ser apenas o tapa na mão. O sofrimento em nossa vida pode ser apenas o puxão. E nós exigimos que seja explicado. Esse é o problema. Não nos entendemos como simples filhos perante um pai que sabe muito, 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 muito mais. Não se trata, observação, não se trata de uma fé cega que nos leva a não pensar, mas de uma fé que guia nosso pensamento, nosso conhecimento e nossa razão. Nunca chegaremos tão longe na verdadeira sabedoria quanto nos momentos em que nos curvamos perante Deus, engrandecendo sua inteligência e submetendo a Ele as nossas inteligências. Então, o que nós precisamos fazer é nos curvarmos perante a sabedoria de Deus. E o que Jó responde perante toda essa lição de Deus? Jó 40, de 3 a 5, a primeira resposta de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não
tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Essa primeira resposta de Jó é: eu entendi o recado. Todo o recado, não entendi que não posso entender. Que eu sou criatura e tu és o Criador. Ou seja, ele conheceu mais de Deus e mais de si mesmo. Ao ver Deus e perante Deus, perante o Senhor, Jó vê a si mesmo. E o que ele admite com isso? Eu sou indigno. Verdadeiramente Jó está conseguindo vislumbrar a Deus. Não vislumbrar a resposta do porquê o justo está sofrendo. Vislumbrar o próprio Deus. E as respostas estão automaticamente desvanecendo, juntamente com as dúvidas. O próprio Deus é o sentido de tudo. O próprio Deus é a clareza de todas as nossas dúvidas. É a luz de todo o nosso entendimento. O Deus, o próprio Deus, é o objetivo de tudo. A sua glória, então, é a única resposta. Então, ao ver Deus, Jó vê a si mesmo verdadeiramente. É através de Deus que nós conhecemos a nós mesmos. Se a filosofia grega antiga já dizia: conhece-te a ti mesmo. É através de conhecer a Deus que nós conhecemos verdadeiramente a nós mesmos. Através das suas escrituras que dizem que não há um bom sequer, um justo sequer. Mas a gente insiste em achar que conhece a si, pois não conhece a Deus e acaba se enganando. Não conhecendo de verdade quem nós mesmos somos. Mas ao conhecer Deus, conhecemos a nós, julgamos então corretamente. Deus é justo, nós injustos. Deus é digno, nós somos indignos. Ele, através desses caminhos altos que começam a ser percebidos, muito mais altos, exibidos desde a criação, é consequente. É uma consequência à submissão. Então Jó, tão logo em seu espírito, já se prostra perante Deus, porque ele reconhece os caminhos de Deus como mais altos, e a partir de que a gente conhece caminhos mais altos de Deus, nós consequentemente nos submetemos. É adoração, é submissão. Assumimos na nossa vida tantas responsabilidades de fazer tudo dar certo, e precisamos sempre desse aviso. Descanse em quem realmente está controlando todas as coisas. Admita, por causa do pecado, nós somos muito arrogantes. Queremos que tudo dependa de nós. E isso pesa sobre nós. Na verdade, a gente rejeita esse fardo. É duro, traz sequelas, traz peso, traz estresse. Mas a gente, pela nossa arrogância, não solta. Não admite, não depende de mim. Não quer nunca falar não sei. A gente quer saber, a gente quer exibir conhecimento, a gente quer exibir capacidade, a gente quer exibir força. A gente faz tudo isso porque não olha a Deus e conhece a nós mesmos, nossas fraquezas, nossas debilidades, e encontra nele força, e encontra nele a razão para continuar, encontra nele a razão para continuar mesmo em meio ao sofrimento. É em Deus, não em nós. Então, ao conhecer Deus, o questionamento some, se desvanece, desaparece. Quando somos quebrantados e chegamos ao fim das nossas forças, isso não tem como propósito obter mais respostas para dar a outros. A intenção é ajudar-nos a reconhecer que o Senhor é Deus e seus planos e razões são mais profundos, mais elevados e mais amplos do que podemos compreender. Portanto, ficamos aliviados por não termos necessidade de dar respostas ou defendê-las. Charles Swindoll.
que nós temos aqui é um grande cair de peso. O que nós temos aqui é o alívio e o descanso de que a nossa razão não precisa chegar lá. Que as justificativas ou as explicações não precisam chegar lá. De que eu não preciso tomar mais outra hora, ou outros dias, ou outros anos, ou décadas, ou séculos de vida tentando explicar para vocês. Porque a nossa razão não depende de nós. Você precisa ver a Deus. Você precisa ter um relacionamento verdadeiro com aquele que há de se revelar a você. E quando ele se revelar a você, nossa razão, emoção, tudo que nós somos, há de se prostrar perante ele. E o questionamento vai desaparecer. É ao conhecer a Deus, não ao entender. Então, dentro de toda essa complexidade, nós finalizamos com algumas lições difíceis dessa vez, muito filosóficas, mas difíceis lições que a gente precisa entender. Na razão que tem fim, que é a nossa, não cabe a razão infinita, que é a de Deus. Não cabe. Você não vai abranger toda a razão de Deus, então não adianta. Se você conseguisse entender, não seria Deus. Se você conseguisse entender a Deus, este que você entendeu não seria Deus. Então, na nossa razão que tem fim, não cabe a razão infinita. Se você acha, chega aqui nesse momento de Jó e fala, mas eu ainda queria entender o porquê. Você não tem como entender. Você precisa ver a Deus. Então, ainda há quem espere ver a razão, mas não espera ver a Deus. Será que não está trocando as coisas? Você serve a sua razão ou você serve a Deus? Você adora a sua racionalidade ou adora a Deus? O objetivo final de tudo o que acontece é glorificarmos a Deus em conhecermos nossa pequeneza e a sua grandiosidade. E nós reconhecemos o quanto nosso Deus é grande e o quanto nós somos pequenos. E automaticamente glorifiquemos a Deus, nos satisfazendo em Deus, tendo alegria nesse conhecimento e adorando a Deus, que é o propósito da nossa existência, e com isso, o nosso maior prazer. Nosso maior prazer. Deus nos abençoe nesse processo de reconhecer a nossa humilhação e a grandeza dele. Que ele seja o objetivo da nossa razão, do nosso conhecimento, da nossa existência. Não servo da nossa razão, mas que a nossa razão seja serva de Deus. Nós não desprezemos a razão, mas não coloquemos ela como a idolatria das nossas vidas, mas que nós adoremos a Deus. Até a última aula.